Os megaprojetos mais inúteis do mundo. Você sabia que é uma cidade construída para abrigar milhões de pessoas, mas que permanece praticamente desabitada? E que os Estados Unidos gastaram incríveis 17 bilhões de dólares em um projeto gigantesco que nunca foi utilizado e continua completamente inútil até os dias de hoje? Hoje, vamos investigar 5 dos maiores projetos que se mostraram completamente sem utilidade em todo o mundo. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de convidá-lo a apreciar este vídeo e se inscrever no canal Futuro Digital. Ficaremos felizes em ouvir suas opiniões sobre esses megaprojetos nos comentários abaixo. Não deixe de compartilhar seus pensamentos. Rodovia Interestadual H3, Havaí. Vamos começar com uma estrada panorâmica de tirar o fôlego no belo estado do Havaí, conhecida como Rodovia Interestadual H3. Com seus impressionantes 26 quilômetros de extensão, essa rodovia atravessa uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. A beleza cênica da região era tão surpreendente que havia maravilhados e criassem riscos de trânsito. No entanto, a rodovia interestadual H3 desperta tanto controvérsia quanto admiração. A ideia foi proposta pela primeira vez em 1960, com considerações de defesa em mente, ligando a base naval de Pearl Harbor, no lado sul, à estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais, na costa leste. No entanto, assim que o anúncio da construção foi feito, grupos ambientalistas e nativos havaianos levantaram resistência, preocupados com a massiva urbanização que o projeto traria. Na época, as leis ambientais e uma mudança de rota para proteger os vales circundantes adiaram indefinidamente os planos. Somente 26 anos depois, as barreiras ambientais foram removidas, quando o Congresso isentou o projeto das leis ambientais e permitiu que a construção finalmente começasse. Em 1989, a rodovia H3 foi finalmente inaugurada em 1997, quase 37 anos após sua proposta inicial. A rodovia interestadual H3 é frequentemente aclamada como uma maravilha da engenharia, devido ao terreno desafiador em que foi construída e às tecnologias avançadas utilizadas em sua construção. Além dos inúmeros túneis de alta tecnologia, a rodovia passa principalmente por viadutos, a fim de preservar o ambiente local nos vales abaixo. No entanto, décadas de atrasos, mudanças de rota e a adoção de tecnologias mais recentes, embora mais caras, resultaram em um custo 5 vezes maior do que o orçamento originalmente estimado. O custo total da construção foi de 1,3 bilhão de dólares, o equivalente a cerca de 50 milhões de dólares por quilômetro, tornando-se a rodovia mais cara do mundo em termos de custo por quilômetro. Apesar do enorme investimento, essa bela rodovia não é considerada útil para todos. Críticos argumentam que é uma estrada para lugar nenhum, uma vez que as considerações de defesa dos anos 60 já não são relevantes e a rodovia não possui uma rota direta para o centro de Honolulu. Além disso, há o caso dos havaianos nativos, a maioria dos quais se recusa a utilizar H3 até hoje. Eles a consideram amaldiçoada, pois muitos locais culturais e religiosos importantes foram destruídos durante sua construção. Embora a rodovia interestadual H3 seja, indiscutivelmente, uma conquista em termos de megaprojetos. Aeroporto Ciudad Real Central, Espanha. Em nossa lista, ocupando o 4º lugar, está o Aeroporto Ciudad Real Central, localizado na Espanha. A Espanha é um dos principais destinos turísticos da Europa, o que levou à concepção desse aeroporto. O objetivo era torná-lo um destino preferido para os viajantes de férias na Espanha e também para os visitantes internacionais. Além disso, visava ser uma alternativa ao já congestionado aeroporto de Madrid. Com uma das pistas mais longas da Europa, o novo aeroporto tinha capacidade para atender 2 milhões de passageiros por ano. Embora esse número fosse consideravelmente menor em comparação com a capacidade de 70 milhões de passageiros de Madrid, planos de expansão estavam em andamento para aumentar a capacidade para até 10 milhões de passageiros por ano. Em 2009, quando o aeroporto foi finalmente inaugurado após um investimento de 1,3 bilhão de dólares, parecia haver justificativa para todo esse gasto. No entanto, em 2012, a empresa responsável pelo projeto entrou em falência, interrompendo todos os planos de desenvolvimento. Os problemas começaram com a localização do aeroporto. Apesar de ser chamado de Aeroporto Central, estava localizado a cerca de 200 quilômetros de Madrid, o que o tornava bastante remoto. Isso agravou a situação, pois a maioria dos passageiros preferia evitar longas viagens para chegar ao local e as principais companhias aéreas optaram por operar voos a partir da capital. Como resultado, no primeiro ano de funcionamento, o aeroporto ficou reduzido a um pequeno aeroporto regional. Sem a presença de grandes companhias aéreas para atrair passageiros, o aeroporto acumulou uma dívida de 350 milhões de dólares até 2012. Não surpreendentemente, acabou entrando em processo de concordata e foi colocado em leilão em 2013.
O aeroporto ganhou notoriedade como um local abandonado quando foi apresentado no programa de TV britânico Top Gear em 2014. Apesar de várias tentativas de leilão, incluindo uma oferta escandalosamente baixa de $12 mil, o aeroporto foi finalmente vendido para novos proprietários em 2019. Com o declínio dos negócios e a diminuição dos lucros durante a pandemia de Covid-19, o aeroporto Ciudad Real encontrou uma nova utilidade. Os novos proprietários o transformaram em um local de armazenamento para aviões inativos, aproveitando seu clima seco, pista longa e espaço disponível. Em agosto de 2020, havia 65 aeronaves estacionadas no aeroporto, com planos de expansão para acomodar mais de 300 aeronaves. Essa nova abordagem de armazenamento deu ao aeroporto uma oportunidade de negócio muito necessária. No entanto, assim que a pandemia chegou ao fim, as operações normais de voos foram retomadas, e todas as aeronaves armazenadas foram removidas, deixando novamente o aeroporto Ciudad Real Central. Naypyidaw, Mianmar. Em terceiro lugar na nossa lista, temos Naypyidaw, a capital de Mianmar, que se destaca como um megaprojeto peculiar. Ao contrário de um simples aeroporto remoto, Naypyidaw é uma capital construída do zero. A antiga liderança militar de Mianmar iniciou a construção dessa nova capital em segredo em 2002. Embora a mudança de capital não seja incomum em muitos países, como o Brasil, o Egito e o Paquistão, em novembro de 2005, os líderes de Mianmar anunciaram publicamente sua decisão, mantendo, porém, o nome da nova capital em segredo. Foi somente 4 meses depois que revelaram o nome escolhido, Naypyidaw, que significa literalmente residência do rei. As razões por trás dessa mudança repentina de capital não eram claras. Alguns especularam que a liderança militar temia um ataque vindo do mar, enquanto outros acreditavam que a mudança foi influenciada por conselhos astrológicos. No entanto, grande parte dessa decisão estava relacionada à antiga capital, Yangon. Yangon abriga cerca de 7 milhões de pessoas e dizem que a cidade atingiu seus limites de infraestrutura, além de preverem que sua população dobrará até 2050. Além disso, a cidade costeira foi estabelecida como capital durante o domínio britânico para atender aos interesses da Marinha Britânica. Portanto, fazia sentido para Mianmar mudar a capital para uma localização mais central. O projeto da nova capital foi concluído rapidamente, com os governos sucessivos investindo cerca de $4 bilhões na cidade até hoje. Naypyidaw aparentemente possui todas as características para atrair visitantes, como uma rodovia de 20 pistas, mais de 100 hotéis divididos em 3 distritos, campos de golfe, museus e até uma réplica de 99 metros de altura de um marco histórico originalmente localizado em Yangon. No entanto, há um elemento essencial que continua faltando: a população. A nova capital abriga menos de 1 milhão de habitantes, a maioria dos quais vive nos subúrbios que já existiam antes mesmo da cidade se tornar a capital. Mas por que ninguém quer morar lá? A ausência de instalações de saúde adequadas, falta de instituições educacionais de qualidade e a escassez de oportunidades econômicas são fatores que levam a maioria da população a relutar em fazer de Naypyidaw seu lar. Como resultado, a cidade muitas vezes dá a sensação de estar deserta e é frequentemente referida como uma cidade fantasma. A rodovia impressionante de 20 pistas fica praticamente vazia, o congestionamento do tráfego é inexistente e às vezes um único carro é avistado percorrendo essa imensa estrada. Apesar de possuir um aeroporto com capacidade para 3,5 milhões de passageiros por ano, em um dia movimentado, apenas uma dúzia de pessoas realmente o utiliza. Os shoppings são visitados apenas pela equipe diplomática nos fins de semana. Forest City, Malásia. Em segundo lugar na nossa lista, temos Forest City, uma cidade aparentemente fantasma, situada em 4 ilhas artificiais e projetada como uma cidade verde futurista, inteligente e sustentável. Esta cidade seria construída em torno de um ecossistema florestal artificial. A localização de Forest City é altamente atrativa para investidores devido à sua proximidade com a cidade-estado independente de Cingapura. Cingapura possui o segundo porto mais movimentado do mundo e uma economia próspera. Os desenvolvedores já conectaram Forest City a Cingapura através de uma segunda ponte, reduzindo a distância entre as cidades para apenas 20 minutos. Além disso, Forest City terá sua própria alfândega, permitindo que os residentes se movam livremente entre Cingapura e a cidade. O design de Forest City é divulgado como incorporando diversas inovações ecológicas. A cidade contará com edifícios com telhados verdes e jardins verticais, proporcionando uma experiência na selva. As ruas da cidade terão um design de múltiplas camadas, com a camada inferior destinada ao tráfego e estacionamento, enquanto a camada superior contará com parques, instalações esportivas e pontos de transporte.
O objetivo é que a cidade seja alimentada exclusivamente por energia renovável e que seja concluída até 2035, com um custo estimado em 100 bilhões de dólares. Uma das 4 ilhas propostas está quase concluída, com 50 prédios de apartamentos, campos de golfe, piscinas e praias. No entanto, esse projeto altamente ambicioso enfrenta uma série de desafios econômicos e políticos que têm impactado seu progresso. O financiamento do projeto é principalmente proveniente da China, e os primeiros anos da construção atraíram principalmente investidores chineses, devido à sua capacidade de adquirir propriedades na cidade. Isso gerou críticas e protestos por parte da população local, que viu o projeto como uma forma de colonialismo. Após uma mudança de liderança, o primeiro-ministro Mahathir Mohamad proibiu estrangeiros de possuir propriedades na Forest City, o que levou muitos investidores estrangeiros a deixar a cidade e desencorajou novos investimentos. Além disso, a pandemia global e as restrições de viagens tiveram um impacto significativo, pois a Malásia impôs uma ordem de controle de movimento, impedindo a entrada de novos investidores. Muitos investidores existentes também optaram por deixar o projeto devido à incerteza. Como resultado, no início de 2020, menos de 500 pessoas residiam nos empreendimentos residenciais de Forest City, muito abaixo da expectativa de acomodar 700 mil pessoas. O projeto continua enfrentando desafios, com relatos de poucas vendas desde o início da pandemia de coronavírus. Além disso, a empresa responsável pelo projeto, Country Garden, demitiu mais de 1.000 trabalhadores malaios no último ano, indicando um declínio nas perspectivas do projeto. Repositório de resíduos nucleares da Montanha Yucca. Encerramos esta lista com um megaprojeto concebido em resposta a uma preocupação global delicada. O descarte de resíduos nucleares não recebe tanta atenção quanto outros problemas ambientais, mas, se não for feito de maneira adequada, pode ser mais perigoso do que qualquer coisa testemunhada desde o início da civilização. Atualmente, os resíduos nucleares são armazenados acima do solo, próximos às usinas de onde são gerados. No entanto, a comunidade científica concorda que a solução mais segura e permanente é armazenar esses resíduos perigosos no subsolo. Na década de 1980, as autoridades dos Estados Unidos empreenderam esforços para encontrar uma solução definitiva para esse crescente problema de resíduos. Em 1987, a Montanha Yucca, em Nevada, foi identificada como a melhor opção disponível. Estava próxima ao local de testes nucleares mais utilizado no país e distante de centros populacionais. O plano consistia em depositar os resíduos de todo o país em um complexo de túneis cerca de 300 metros abaixo da Montanha Yucca. Além de ser um local isolado, a Montanha Yucca é formada por cinzas vulcânicas que se formaram milhões de anos atrás. Isso permitiria que a montanha absorvesse os resíduos radioativos sem colapsar ou rachar. A Montanha Yucca parecia ser um local adequado para um repositório em teoria, mas os moradores de Nevada não aceitaram essa ideia. Os Estados Unidos possuem mais de 100 usinas nucleares operacionais e desativadas em 34 estados, mas nenhuma delas estava em Nevada. Portanto, os representantes do Congresso e o público em geral se opuseram fortemente à ideia de que Nevada se tornasse o único local de descarte nuclear para todo o país. Além disso, surgiram dúvidas sobre as pesquisas hidrológicas e geológicas oficiais da Montanha Yucca. Os opositores acreditavam que o local era inadequado para um repositório, pois havia o risco de contaminação de uma fonte de água próxima. Essa fonte de água flui para o Vale Amargosa e é utilizada por nativos americanos que habitam a região há séculos. Apesar da oposição, o projeto foi aprovado em 2002, e o Departamento de Energia retomou a construção. No entanto, a resistência por parte de Nevada só se intensificou. Argumentava-se que a exposição rotineira durante o transporte afetaria negativamente os residentes de Nevada e o turismo no estado. Para os opositores, a única razão pela qual Nevada estava recebendo o repositório era devido à sua menor população e representação reduzida no Congresso. Quando Barack Obama assumiu o cargo, o projeto já estava altamente politizado, e em 2010 a administração Obama considerou o projeto impraticável e interrompeu seu financiamento. 3 anos depois, um tribunal federal ordenou sua retomada. Então, o que você acha desses megaprojetos? Você acha que algum deles tem chance de ser útil no futuro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado. E até o próximo vídeo.